gravar, tá bom? Ela começou. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos lá. Hoje nossa aula será sobre e-lixo, também conhecido como lixo eletrônico. Vocês já devem ter mais ou menos um entendimento sobre o que seria isso, porque o próprio nome já faz uma analogia, né? Lixo e eletrônico, né? E vamos que vamos, tá? Esse lixo eletrônico... Oi? Vamos para onde? Vamos pro lixo. Não, prefiro ficar em casa mesmo. A gente chama de lixo, né? Tudo aquilo que não serve mais e que você joga fora. No dicionário da língua portuguesa, a gente vai definir essa palavra como sendo coisa inútil, coisa imprestável, velha, sem valor, tá? E aquilo que é produzido pelo homem e que perde a utilidade e vai ser descartado, tá? O lixo eletrônico, ele vai ser esse termo, ele não vai ser confundido com spam, tá? Porque a gente tem o lixo eletrônico spam e temos o lixo eletrônico físico. E o que é spam? Vamos lá. A gente viu no nosso conteúdo passado, né, que os vírus, eles vão acabar apresentando spams, né, que são essas mensagens indesejadas, né, mensagens que você, de fato, não queria receber, mas acabou recebendo. Sei lá, por exemplo, quando você faz uma compra na Centauro, né, e aí eles pedem teu e-mail, e aí eles começam a te enviar um monte de mensagens que seriam spams, né, e-mails indesejados. A gente tem, inclusive, essa opção, né, marcar como spam, ou seja, vai para o lixo eletrônico do teu Gmail e tu não recebe mais aquelas mensagens, tá? E quando recebe, vai diretamente para o lixo eletrônico. Mas o lixo eletrônico que nós estamos falando é o lixo hardware, não software, tá? O hardware é a parte física, vamos lembrar disso. Esse nome vai ser dado a resíduos que vão ser resultantes de uma rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. Tia, pelo amor de Deus, fala devagar, não sei o que é obsolescência. Vamos lá, né? A gente tem, por exemplo, vários celulares da Apple, certo? Me diz, se os dois estivessem no mesmo preço, tu compraria um iPhone 5S ou um 11 Pro? 11 Pro, com certeza. Por quê? Existe uma coisinha chamada obsolescência programada, ou seja, você fabrica um celular e você já vai tendo ideia de como você vai fabricar outro. Esse celular, ele vai perder a vida, vamos dizer assim, você vai deixar de gostar tanto dele com 2 anos de uso. Por quê? Vai ter um melhor, mais rápido, com um gráfico melhor, vai ter uma tela mais bonita, vai ter mais aplicativos disponíveis, você consegue rodar 3 jogos de uma vez, entenderam? Então, o celular vai perdendo essa visualização, ou seja, eu vou ter um A10, que no caso seria o meu, que eu comprei o A10, e vou ter um A20, né? Pra cara, não. Olha, mas rapaz, a diferença de um para o outro do lançamento foi de quê? De 2 anos. Então, para vocês terem ideia, como perde a validade, entre aspas, né? Muito rápido. Mas o lançamento de celulares da Apple de ano em ano. Exatamente. Por quê? Porque é um celular mais rápido. Geralmente é para um público mais bem de vida, né? Porque vocês sabem que um celular para uma jovem de 16 anos é mais de R$1.000, né? Raíssa comprou mas não foi o Pro, não. Ela postou não, ela tirou uma foto de... Eu só não vou dizer a palavra que eu disse aqui, porque senão talvez seja expulso da aula. Nossa. Rica. A gente tem essa obsolescência de equipamentos eletrônicos, não só de celulares, como de computadores, como de televisão. Você já não compra mais uma televisão de tubão, você quer comprar uma LED, você quer comprar uma fininha, uma que tem acesso a YouTube, Netflix, enfim. Isso é obsolescência, ele perder a vida útil, né? Perder tanta aparência. Você vai querer comprar sempre o melhor e o mais rápido, geralmente mais caro também, né? E essa obsolescência desses equipamentos vai incluir televisores, celular, computador, geladeira e outros dispositivos. Hoje, por exemplo, a gente já tem, além da nossa geladeira, né, de réis mortais, né, a minha é só uma geladeira normal, e a gente tem as geladeiras de R$20.000, né, que elas têm acesso a YouTube, Spotify, elas conseguem enviar mensagens aí para
fica tanto para o tempo com a supermercado que tá geladeira faltando alguma do coisa. lado? Oi? Quem fica com tanto tempo com a geladeira do lado para precisar de uma geladeira? Com YouTube, Spotify e Professora, mandar mensagem. Rico a não senhora já precisa viu gastar. a senhora já viu a televisão de hoje em dia, que é tipo assim, ela no controle tem tipo um microfone que você fala com a televisão, tipo assim, tipo como se fosse assim, coloca vamos dizer, no YouTube, e nesse tipo de coisa, entendeu? Pesquisa tal coisa. Até isso, tipo assim, isso aqui até eu entendo o negócio, é para ficar mais confortável, para você não ter. Isso é preguiça, exatamente, fica mais É, confortável para você. Só que para que é isso? Imagina, eu na fico 3 geladeira. horas em frente à geladeira só para assistir o YouTube, você passa o dia inteiro, você pode passar o dia inteiro em frente à televisão, mas à frente de uma geladeira para ter necessidade de ter o YouTube, Duas coisas que eu vou falar, aí já professora. é demais. Isso aí já é demais para mim. Tem uma geladeira, professora, que faz toda vez que o Paulo Sérgio falou, ela olha os itens, você coloca na geladeira, ela olha o preço das coisas que tem no mercado. Eita, geladeira. E ela é Agora, programada, ela envia mensagem para um supermercado quando alguma coisa está faltando, para eles virem deixar. É muito interessante. Você faz uma listinha do que precisa ter toda. Tipo assim, até o fim do mês no começo do mês eu preciso de tudo isso para aguentar até o fim do mês. Aí você deixa a listinha, o que tiver faltando no início do mês, ela manda comprar. É exatamente como a senhora diz, ela envia uma mensagem para o mercado para eles trazerem. Oh, meu Deus. Exatamente. Preguiça. E tudo isso é pensado para o conforto do usuário, né? Por exemplo, eu quero um celular que tem uma foto interessante. Então, eu já vou comprar de uma determinada marca específica, né, de celular, que vai me dar aí um pixel mais legal, um gráfico interessante, entenderam? O celular ele é adaptado para a necessidade do usuário, tá certo? Professora, a senhora já percebeu que o celular de hoje em dia, tem um monte de celular que estão ligando muito para a câmera? A câmera é um dos principais focos nos celulares de hoje em dia. A senhora já percebeu isso? Já. Eu comprei o meu mais pela câmera mesmo, porque no outro eu não tirava foto. Então, não, só mas pra que essa questão da câmera? Se algum dia eu comprar o celular, porque, tipo assim, eu não tiro muita foto, mas se algum dia eu comprar o celular e, tipo assim, eu não ligaria pra câmera, não, que eu nem tiro foto, e se eu tirar seria só pro Instagram, né, que agora eu tô vendo é isso que eu blogueirinha. tô dizendo. Cada celular é para um usuário diferente. Tem gente que vai comprar celular para jogar, então ele precisa de um celular com touch melhor, que tenha uma sensibilidade de tela maior. Tem gente que vai, por exemplo, utilizar o celular para tirar fotos, como no meu caso, ou vai utilizar para coisas, né, normais, como por exemplo, só mexer no WhatsApp ou fazer ligações. Então, ele já não precisa de um celular tão bom, não é isso? Então tá aí a obsolescência. E também, tipo assim, tem pessoas que compram um celular, tipo, tem pessoas que, pronto, vamos dizer, tipo, um exemplo, tem pessoas que compram o celular pela câmera mesmo, mas não para tirar foto. Porque tem muita gente que eu já vi no YouTube que grava os vídeos pelo celular, entendeu? Aí eles olham, eles, tipo assim, eles compram um celular pela câmera. Exatamente. E Cada usuário correria? compra para um fim específico, né? E aí a gente vai ter um grave problema, né? Graças a esse lixo eletrônico, esse acúmulo de vários materiais eletrônicos que vão ser desperdiçados aí de qualquer forma. Hoje a gente já faz o uso diferente, né? A gente já vende o celular antigo, né? Mas, por exemplo, quando um celular realmente, de fato, você só presta para jogar fora, você, de repente, só joga no lixo de casa mesmo e fim, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, esses resíduos vão ser descartados em lixões, tá? E vai ter um sério risco para o meio ambiente. Por exemplo, porque ele vai possuir uma composição de metal pesado, que vão ser altamente tóxicos. A gente vai ter o mercúrio, o cádmio, o berílio e o chumbo, né? Eles são altamente tóxicos e eles vão estar em contato direto com o solo, porque eles vão ser despejados em lixões, e esses produtos eles vão contaminar o lençol freático, né? Se queimados, elas vão poluir o ar também, fazendo com que ele lance CO2 no ar. E além disso, eles vão causar várias doenças para os catadores que vão sobreviver da venda desses metais que vão ser coletados nos lixões. E como essas composições químicas que a senhora disse que soltam, como é que elas se soltam? Porque aqui em casa não se solta nada.
Pronto, vamos lá. Pergunta interessante. É importante que vocês prestem atenção agora. Quando uma bateria, o povo diz, a bateria está inchada, não é isso? Pronto, você precisa rapidamente trocar a bateria do teu celular. Se de repente tu joga no lixo comum e esse lixo vai para o lixão, em contato com com o solo, o que é que pode acontecer? Não tem nenhuma cobertura no lixão, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai superaquecer aquele equipamento eletrônico e ele pode explodir, tá? Não é uma explosão, tipo bomba nuclear, mas ele vai explodir e o líquido que tem dentro, que seria o mercúrio, por exemplo, e o chumbo, que são alguns dos materiais que vão ter na composição da bateria, elas vão diretamente para o solo. Então, elas vão penetrar esse solo e vão para o lençol freático, é onde tem aquela aguinha doce. E ela vai contaminar, porque o mercúrio, por exemplo, ele tem um alto poder de contaminação, tá certo? E é por isso que ele é tão perigoso. Por exemplo, quando você joga televisores, né? Televisores, eles têm uns transistorezinhos bem pequenininhos. E eles, quando superaquecidos, eles tendem a explodir, de fato. E aí a explosão é um pouquinho mais alta, certo? Qualquer equipamento eletrônico exposto a calor excessivo corre um grave risco de explodir, né? Alguns materiais começam a fazer um derretimentozinho. Se você deixa um plástico no sol quente do meio-dia até de noite, você vai perceber que ele já está ressecado, tá? Imagine um equipamento que, se ele superaquecer, ele explode, principalmente no calor infernal de Juazeiro do Norte. A gente tem que pensar bastante nisso antes de fazer nenhum descarte de qualquer equipamento eletrônico. Por exemplo, pilha, bateria, celulares. E quanto tipo de lixo que tem que deixar? Pronto, exatamente. Ótimo. Você põe dentro de uma caixa, tá certo? Põe esses equipamentos eletrônicos e pode pôr uma plaquinha lixo eletrônico. Tem gente que sobrevive de lixo eletrônico. Eu fiz um projeto junto com o pessoal onde eu estudava, na época, né, que eu estava fazendo informática, enfim. E aí a gente tinha a obrigação de pegar esse lixo e aí a gente vendia. A gente conseguia um bom dinheirozinho, sabe, com lixo eletrônico. Tem alguns postos de reciclagem, como, por exemplo, a Claro. Ela recebe os aparelhos eletrônicos usados. E a gente também tem algumas promoções. Se vocês forem no shopping, por exemplo, na Vivo, lá tem dizendo, traga seu aparelho antigo, entenderam? Que é como se você tivesse um desconto naquele produto, se você leva o aparelho antigo. Eles vão reutilizar algumas peças, tá? Eles vão fazer uma reciclagem desses componentes para não serem despejados de qualquer forma no meio ambiente e chegar aí a poluir de alguma forma ou causar algum acidente, porque ele vai causar doenças nos catadores, né? Que eles vão ter contato direto com aquele componente. Principalmente o chumbo, tá certo? O lixo virtual, que foi o que eu falei para vocês, esse lixo é conhecido como spam, e ele não representa perigo para o meio ambiente, tá? Ele vai representar perigo para tráfegos de mensagens, né? Ele pode acabar interpretando que alguma mensagem sua seria spam e vai levar ela para o lixo eletrônico. Tanto que quando vocês estiverem esperando um e-mail de alguém e vocês disserem, eu não recebi, olhem no lixo eletrônico, que pode ser que a mensagem esteja lá. Mas esse tipo de lixo, ele não vai prejudicar o meio ambiente, tá certo? Até porque ele é só eletrônico. Mas vamos lá. Quando você faz o descarte de algum equipamento eletrônico, ele não possui mais nenhuma utilidade. Por isso você descartou. Você já vai estar gerando um lixo eletrônico, que também vai ser conhecido como lixo, que foi o que eu falei no início da aula. Vão ser materiais como pilhas, baterias, celular, computador, televisor, DVD, CD, rádio, lâmpadas fluorescentes e muitos outros, né? Que, se não tiverem uma destinação adequada, eles vão parar em aterros comuns e contaminar o solo. Por exemplo, aqui a gente não tem aterro, é lixão mesmo, vai parar no lixão, né? Que, se eu não me engano, é no caminho, eu não lembro, não sei nem mais onde é o lixão. Isso vai trazer danos para o meio ambiente e para a saúde humana, principalmente quem mora nos arredores do lixão. Como é que alguém sobrevive de lixo eletrônico? Pronto. Tu já ouviu falar em catador de latinha? Uhum. Ele faz a reciclagem dessa latinha. Ele pega a latinha, leva para o lixão. Lá eles têm umas balanças, fazem o peso e vendem por quilo.
e aí ele ganha uma porcentagem em cima da quantidade de quilos que ele catou de latinha. Da mesma forma, seriam esses equipamentos eletrônicos não utilizados, que sofreram aí o descarte inadequado. Eles vão pegar esses componentes e vão vender. Geralmente, algumas empresas, elas utilizam esses equipamentos eletrônicos para a fabricação de novos equipamentos, tá certo? Como, por exemplo, de baterias, eles utilizam também alguns componentes que já tem na bateria, a carcaça de celulares antigos, enfim, eles utilizam literalmente tudo dos equipamentos antigos, tá certo? Mas, claro, eles vão pesar, vão vender, e quando chega na empresa, eles fazem aí a reciclagem. Vamos lá, né? Todos os anos vão ser produzidos 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico, para vocês terem ideia como fabrica lixo eletrônico. E isso, lembrando que todo ano tem lançamento de celular novo, de software novo, de computador novo, não é isso? E no Brasil, o tempo médio de uso de um celular é inferior a 2 anos. Né? Eu dei 2 anos aí, máximo, para vocês. E o de computador é de 4 anos. Nas empresas e 5 anos nas residências, não é isso? O Brasil, ele não vai dispor de uma legislação federal, ou seja, ele não vai ter uma lei para o descarte correto desse lixo eletrônico, tá certo? Por isso, a gente vai ter uma montanha gigantesca de vários equipamentos eletrônicos que vão ser descartados de forma inadequada. Mas já tentaram criar essa lei? Assim, entrou no Congresso, parou, foi para aprovar, voltou de novo, e assim a gente vai caminhando, buscando, né, aí um descarte adequado. Que isso só vai acontecer a partir de medidas públicas, não é isso? Ou seja, né, 60%, um pouco mais, né, da quantidade de lixo eletrônico coletado, ele não vai ter essa destinação correta. Eles vão ser encaminhados para esse lixão, e esses componentes tóxicos, eles vão, né, não totalmente, né, nem todos vai acontecer isso, mas boa parte, sim, vai contaminar o solo e o lençol freático, certo? Principalmente em queimadas, eles vão liberar esse metal pesado na atmosfera, ele é altamente prejudicial à saúde. Por exemplo, na Índia, eles produzem tecnologia, na China, eles produzem muita tecnologia. Então, se vocês pesquisarem, né, agora, como é que tá esses locais em período de pandemia, né, que é quando eles param a produção, né, ou diminuem a produção. Por exemplo, na Índia, eles conseguem ver as montanhas agora. As nuvens de fumaça, elas começaram a sumir do céu. Então, eles conseguem ver agora as montanhas que rodeiam a Índia, por exemplo, né? A China também está assumindo a nuvem de fumaça, a fumaça cinza, que é a de metais pesados, graças a essa diminuição, tá, de produção, de produtos que vão realmente precisar utilizar esse tipo de material, né? Chumbo, berílio, enfim, foram os que eu falei, tá certo? Em 2006, né, a gente, no Brasil, parte do lixão high-tech da Califórnia, ele recebeu esse lixão da Califórnia, que, de acordo com esses dados obtidos pelo jornal da Folha de São Paulo, 1.190 toneladas de lixo eletrônico foram enviadas do estado, lá da Califórnia, até o Brasil em 2006. Vocês sabiam disso? Que a gente está recebendo lixo eletrônico? Não, pô, mas porque eles aceitam. Isso se chama dinheiro. Ou dinheiro. Pronto, tem uma série chamada Ragnarok. Eu não sei se algum de vocês já assistiram ela. Já assistiram. Eu não já assisti não, mas já ouvi falar. Já assistiram? Pronto. Eu vi o trailer. Pronto, tu assistiu, né, Paulo Levi? Sim. Pronto. No último episódio, ele é descoberto com vários lixos, né, que são prejudiciais ao meio ambiente. Ele não é preso graças a isso? Essa ideia de lixo, ela age de forma ilegal, tá certo? Não pensem que é simplesmente porque o Brasil aceitou receber, mas porque foi despejado. Por exemplo, materiais como urânio, alguns foram descartados nos rios dos Estados Unidos, que são hoje poluídos, né? Ninguém pode entrar.
certo? Esse lixo eletrônico ele não é recebido por livre e espontânea vontade, tá? Na China, por exemplo, crianças trabalham reciclando lixo eletrônico, para vocês terem ideia, tá certo? E tem uma imagem bem forte de uma criança chinesa que ela vai estar separando o cobre dos fios de plástico. Eu vou ver se eu acho depois a imagem para vocês. Cobre também dá dinheiro, né, professor? Dá muito dinheiro. Eles arrancam dos equipamentos eletrônicos, né? Arrancam o plásticozinho, pegam o cobre e vendem o quilo. Igual todos os equipamentos. Eu só não entendi uma coisa, uns amigos meus, ele catava latinha pra pegar dinheiro, sabe? Aí foi eles colocavam a pedra dentro e ia lá, não sei por que eles faziam isso, não. Agindo de má fé, minha gente. Tacava a pedra. Ah, agora eu entendi. Ah, quanto É mais porque vende no quilo. quanto mais pesado, mais dinheiro. Ah, porque escava safado. Ah, aí continuando. A gente vai ver essas composições de metais pesados, né? Como eu falei, mercúrio, chumbo, cádmio, berílio e arsênio, que vão ser altamente perigosos, né, para a saúde humana. E além disso, eles, para produzir aparelhos, eles também utilizam compostos químicos que vão ser retardantes de chama, né? Por exemplo, o PVC, utilizado nos equipamentos eletroeletrônicos para evitar o superaquecimento, por exemplo. Eles vão demorar séculos para decompor no meio ambiente, como, por exemplo, a sacola, né? Isso, os plásticos. Em contato com as águas e o solo, essa composição ela vai ser, por exemplo, direta ou indireta, ela pode, por exemplo, estar em contato direto com o solo ou não, pode simplesmente ter um contato indireto, como, por exemplo, em caixas, e aí ela vai poluir essa via de água, ou seja, de abastecimento de águas e alimentos, e essas substâncias elas vão causar alguns distúrbios no sistema nervoso, problemas renais, pulmonares, câncer e outras doenças, né? Tia, problema renal por quê? Pronto. O rins, né, ele vai fazer essa drenagem dessas toxinas no seu organismo, e quando ela entra em contato com metais pesados, como, por exemplo, o chumbo, isso faz com que você tenha uma falência renal, né? Ou seja, seu rim para de funcionar. Então, você vai ter problema renal. Pulmonar, por quê? Quando esse componente eletrônico ele é exposto a um calor excessivo, pode acontecer dele explodir e liberar substâncias, as toxinas no ar. Então, vai contaminar a atmosfera. E você que está perto do lixão e você que está longe do lixão também, tá? Não pense que ela poluindo o lençol freático, sei lá, do lixão de Juazeiro, não vai poluir o que está na sua casa. Com certeza vai, tá bom? Porque ele é altamente poluente, umas 5 gotinhas poluem um lençol freático gigantesco. Um rio, não é isso? E vamos que vamos. Depois vou mandar um slide para vocês, que eu tenho aqui. Fica até mais fácil para vocês, tá certo? Né, o chumbo ele pode afetar praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano, tá certo? Especialmente o sistema nervoso central. Os rins, como eu falei, por ser um metal pesado, ele pode acabar tendo uma falência renal, tá? E os efeitos do chumbo e do berílio são os mesmos. Oi. Professor, porque se o chumbo e o mercúrio são tão perigosos para o ser humano e para a nossa Terra, por que eles são usados? Pronto, vamos lá. Outra pergunta bem interessante. Esses materiais, eles são utilizados em toda a tecnologia, tá bom? Por exemplo, o ouro. Né? O ouro você não usa só no seu brincozinho, no seu cordãozinho bonitinho. Ele também é utilizado em equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, o processador do seu computador, a memória do seu computador. Enfim, vários equipamentos eletrônicos você vai ter a presença de ouro. Por quê, tia? Porque ele não oxida. Então, ele não vai sofrer o processo de degradação. Da mesma forma, são o chumbo, o berílio. Esses equipamentos, eles são utilizados para dar um valor conceitual, ou seja, um valor tecnológico ao teu produto. Ele vai, como por exemplo, vocês sabem o porquê é utilizado o agrotóxico, né, de acordo com as pessoas que utilizam, né? Funciona basicamente como um pesticida, vamos dizer isso. E aí, mas se faz tão mal, por que eles utilizam?
porque eles geralmente produzem isso em alta escala, Eles não vão utilizar pesticidas naturais, vão utilizar aí os agrotóxicos, né, que vão, inclusive, deixar os alimentos mutantes maiores. Da mesma forma seria na tecnologia. Apesar desses equipamentos fazerem muito mal à saúde, eles são utilizados tanto em tecnologia quanto em eletrodomésticos, como é utilizado também em equipamentos de armas são utilizadas, equipamentos de guerra. Então, é por isso que é utilizado, sim, em equipamentos bem perigosos, tá? Mas não tem outro tipo de equipamento que possa substituir o chumbo, o mercúrio, esse tipo de coisa? Para substituir, não. Porque, assim, se você olha na tabela química, na tabela periódica, você vai ver esses elementos químicos. E é uma combinação específica desses equipamentos que vai dar uma utilidade à bateria, por exemplo. A bateria ela vai precisar de dois elementos químicos, né? Que é o cádmio e o berílio, para funcionar. Então, ela precisa especificamente desses dois componentes químicos, igualzinho a todos os equipamentos eletroeletrônicos que a gente vai ter, tá certo? Ó, tem um país, na verdade é na Grécia, o RK, tem ainda as minas terrestres, na verdade no oceano, de modo geral, principalmente na parte da Europa, ainda existem minas ativas, outras inativas também. Elas também utilizavam esse tipo de material químico, né, para a fabricação dela. Por quê, tia? Porque, de fato, alguns equipamentos, equipamentos químicos, na verdade, eles não podem ser substituídos por outros da tabela periódica, por mais que sejam menos, que afetem menos a saúde humana. E eu vi uma vez um documentário que aparecia essas crianças, elas passavam fome, então elas lambiam o chumbo de alguns equipamentos. Então, elas acabavam tendo vários problemas de saúde que vinham graças a isso, tá certo? Inclusive, o chumbo ele vai poder causar anemia, para vocês terem ideia. Enfim, você sabia que pilhas, baterias, celulares, carregadores... Anemia é quando o sangue vira água? Não, anemia pode ser a falta de ferro no teu sangue, entendeu? Existem vários tipos de anemia, mas essa que eu tô falando é a falciforme, que é a falta de ferro, tá? Enfim, ó, o cobalto, o níquel e o cobre, onde é que eles vão ser encontrados? Alguém tem ideia de onde seria encontrado? Na tabela periódica. Também. Mas em que equipamento eletrônico? Na pilha. Isso, pilha, Celulares. bateria. Pronto, Sim. pilha e bateria. Isso, ótimo. E o ouro, o paládio, o cobre. O ouro são em computadores. O cobre também, em aparelho. Agora o paládio eu não sei não. O paládio ele vai ser encontrado em joias também, em vários equipamentos eletrônicos, o paládio é encontrado, tá? A gente tem o plástico, que também pode ser reciclado, que eu falei para vocês, eles demoram 1000 anos para poder se degradar, né? Eles serão encontrados nos cones de tráfego, aqueles cones laranja e branco que tem no trânsito, para-choque, enfim. E as embalagens, como cartolina, elas podem ser recicladas de caixas, jornais ou embalagens para ovos, tá certo? Sim, gente, eu vou deixar essa aula salva, tá? Inclusive, vou enviar ela no sala de aula para caso vocês precisem assistir novamente, tá? Tem várias formas de você fazer reciclação desses componentes e eu vou mostrar para vocês alguns que eu encontrei, achei bem interessante. Isso. Vou fazer uma apresentação para vocês conseguirem ver. Só para vocês darem uma olhada e eu libero vocês, que faltam 2 minutos. Tá aqui embaixo de mim, vocês estão vendo? Ó,
Sim. Feito Eu tô com vendo. pilhas, Agora achei. ó, com vários circuitos e placas que não são mais utilizados. Ó, Legal. se a gente estivesse ainda na escola, a gente ia começar a fabricar esse tipo de escultura. Ó, feito com HD, ó. Isso aqui é HD. Caraca. Uma bolsinha de teclado, vocês estão vendo? Aham. Massa. Bom, pessoal, é isso. Hum. Próxima aula a gente dá continuidade. Por hoje vocês estão liberados, faltando 1 minuto. Então é isso. Bom final de semana para vocês, viu? Um cheiro. E não assistam Elite. Não, vocês não têm idade. Hoje é... Como é que é final de semana? É porque eu só dou aula para vocês na quinta. Aí eu não vou ver vocês amanhã. Mesma. Valeu. Tchau, pessoal. Professora. Bom final de semana para vocês. Sai, miséria.